E é isso, meus amigos, estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo, só que no caso aqui, uma edição mais do que especial. Nós fomos convidados pelo Mercadinho São Luís, que é a empresa que faz esse evento, o Festival Costume Saudável, para que a gente montasse o Estúdio dos Nordestinos pelo Mundo na 10ª edição do Costume Saudável, do Festival Costume Saudável, que é o maior festival de costume saudável do Brasil e um dos maiores da América do Sul inteira. Então, assim, que massa que a gente está por aqui, Mercadinho São Luís, Festival Costume Saudável. Muito obrigado por confiar na gente, por acreditar na cultura nordestina, por acreditar no nosso projeto e dar esse palco pra gente. E a gente do lado de cá vai fazer o melhor para entregar para vocês 3 dias, mais de 20 entrevistas exclusivas sobre costumes saudáveis, que vai além da alimentação. Tem muito mais disso, tem o costume dos hábitos, né, do seu dia a dia, dormir melhor, se alimentar melhor, rotinas saudáveis, e a gente vai debater isso. Eu vou ter a oportunidade de aprender muito aqui também, mas nós estamos estreando hoje o primeiro episódio aqui no Festival Costume Saudável e eu vou apresentar para vocês agora a pessoa que está comigo. Ele é fundador do nosso meio, ele é diretor comercial e de marketing da Sobral Gráfica e mais um bocado de coisa, mas eu não vou dizer tudo, eu vou deixar ele falar, certo? Eu estou com Fernando Hélio. Como é que você está, meu irmão? Beleza, Léo, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado, parabéns pela estrutura, parabéns São Luís. Eu tenho uma relação de longos anos com São Luís e estava buscando uma frase para definir um pouco do costume saudável e conversando com o Claudinho, com o Neto, eu disse, um tempo atrás me trouxeram uma frase que a melhor forma de você demonstrar um sentimento de gratidão pelo mercado é você investir continuamente nele. Eu acho que o Festival Costume Saudável é um investimento gigantesco que o São Luís faz no mercado como um todo. É muito bacana, então parabéns para você por estar aqui, parabéns para o São Luís inteiro. Obrigado pelo convite, me deram essa missão de abrir o podcast. Abrindo. Daqui a pouco vou estar com o Neto lá também abrindo as palestras. Não sei se tenho competência para isso, até acho que não, mas vamos tentar bater um papo aí, vamos embora. Está sendo convidado é porque tem muita história, a gente vai falar um pouco. Galera, nossas entrevistas têm média de 25 a 30 minutos, já para vocês saberem. A gente vai tentar falar com o máximo de pessoas incríveis aqui. Vale lembrar também, Fernando, que todo o dinheiro de ingresso é revertido para as instituições. Então, assim, todo o dinheiro que está aqui sai para a instituição. Então, isso é maravilhoso. E todas as marcas que estão apoiando e patrocinando esse espaço, muito obrigado por fazer isso aqui acontecer. Agora é hora de bater um papo, de conversar. Vamos direto ao que interessa. Fernando, quando a gente estava fazendo essas entrevistas, diferente da rotina dos nordestinos, a gente criou um tema. Assim, tipo, na verdade, foi debatido entre as partes e o tema que ficou para você foi o verdadeiro valor de um executivo, além do relacionamento, está no conhecimento. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse tema, que vai passar um pouquinho, reger um pouco a nossa conversa. Por que você acredita nessa frase? Bom, vamos lá. Enfim, a gente falou de 2 empresas, realmente eu faço parte dessas 2 empresas. Tem alguns outros movimentos que participo, mas os meus 2 principais negócios são essas empresas. Uma é empresa familiar, a outra também numa tenho meus irmãos e meus pais envolvidos, na outra sou eu e minha esposa, Sobral Gráfica em nosso meio. Quando a gente definiu esse tema, eu defini junto com o Manu da Celebre Eventos, é um movimento que o Fernando como pessoa e que as 2 empresas que eu trabalho, Sobral e nosso meio, acreditam muito e a gente trabalha junto ao mercado para conseguir proporcionar isso para o mercado, Perfeito. certo? Sobral, antes de nosso meio, já fazia alguns movimentos, então, apesar de ser uma indústria gráfica, além de entregar no final do ano para os seus clientes e parceiros um calendário, um bloquinho, etc., realizava eventos com conteúdo para essa turma. É uma coisa que eu particularmente acredito, certo? Eu sou fã do relacionamento, nosso meio é uma empresa que entrega muito relacionamento de qualidade para o mercado, mas acredito que ele sozinho não tem muito braço para nadar e realmente você precisa ter, e não é à toa que tudo que você vê do nosso meio, seja podcast que o nosso meio também tem, portal, redes sociais, principalmente eventos, impressos e tantos outros movimentos nossos, tudo tem conteúdo ancorando, certo? Sim. Enfim, não vou dizer nunca porque ninguém sabe o dia de amanhã, mas até então e pelos próximos bons tempos você não vai ver nada que diga respeito ao nosso meio que não tenha conteúdo atrelado. Então é uma crença, eu acho que não tem muita explicação, acredito que precisa-se de conteúdo para conseguir tocar o dia a dia e é uma coisa que a gente acredita e Manu me pediu um tema, a gente discutindo e chegou nesse tema, espero que a gente consiga realmente mostrar para as pessoas hoje que
que é importante esse conteúdo dentro de um executivo, né, que nada mais é do que uma pessoa que está ali trabalhando, mas dentro de todas as pessoas precisa ter esse conteúdo, um conteúdo de qualidade que faça a diferença na vida de outras pessoas que ela se relaciona, e conversa e convive no dia a dia. Total. E eu acredito muito que do relacionamento, se você tiver humildade, não tiver um ego muito grande, você tem muito conhecimento. Você se relacionando com pessoas, é daí que vem o conhecimento, né? Sim. Quando você decide não se fechar, isso aqui é meu, ninguém mais pode entrar, e você faz aquela sua bolha e não fala com ninguém, você está se limitando a ficar para trás, realmente. Porque quando você se relaciona, eu acho que isso é uma grande característica do nosso meio, né? É uma empresa que se relaciona e que fala de todas as outras empresas e que destaca o sucesso da galera, né? Mas, quando é que surge, vamos do começo, quando é que surge a ideia do nosso meio na sua vida? E eu queria que você contasse um pouquinho desses bastidores. Quando é que isso nasceu? Como é que aconteceu? Eu costumo dizer que o nosso meio, ele está... Apesar dele ter nascido há 3 anos e pouco, foi em agosto, né? Tem 3 anos e 2 meses. O nosso meio, ele vem sendo desenhado e vem sendo construído desde muitos anos atrás, com esses movimentos que eu citei para você, Léo, que a gente fazia e ainda faz enquanto Sobral Gráfica. Sim. Certo? Lá no tempo da Sobral, se você pegar, assim, tinha uns eventos, tinha um impresso também, chamava Expresso Sobral Gráfica. Era um impresso que tinha aproximadamente 36, 40 páginas, variava um pouco. E se você pegar as edições desse impresso, você vai ver que tinha uma página falando da Sobral e todas as outras eram já levando, ou pelo menos tentando levar conteúdo para o mercado. Perfeito. Certo? A gente não conseguia levar com a mesma, sei lá, com a mesma qualidade que a gente leva hoje, porque o nosso meio hoje tem uma equipe de jornalismo que cuida disso. Lá no tempo da Sobral, a gente tinha também uma equipe de jornalismo, mas não era o principal negócio. Mas, enfim, e até porque também as coisas vão se aprimorando com o tempo. Mas o nosso meio, ele vem sendo desenhado há bastante tempo, com esses movimentos, certo? E esse projeto, ele estava engavetado um pouquinho antes da pandemia. No meio da pandemia, todo mundo ficou com um pouco mais de tempo. Infelizmente, algumas pessoas ficaram sem tempo e sofrendo muito, mas quem não passou pelos perrengues que a pandemia trouxe, pelos sofrimentos que ela trouxe, ficou com bastante tempo ocioso. Foi o meu caso e existia um propósito por trás do nosso meio de ajudar o mercado, de ajudar as pessoas que fazem parte desse mercado e as marcas que fazem parte desse mercado, certo? Nasceu disso, né? Dessa ideia. Nasceu dessa ideia. E a gente, no meio da pandemia, eu chamei também, a gente resolveu desengavetar o projeto, porque eu acho que não existia momento mais propício para a gente ajudar o mercado, porque era o momento que o mercado estava mais precisando de ajuda. Justiça. Então a gente começou a ajudar muito timidamente o mercado em meio à pandemia, entregando conteúdos, entregando notícias, entregando informações para as pessoas que elas às vezes não conseguiam saber porque elas estavam cada uma trancada nos seus escritórios, nas suas casas. Então surgiu, em meio da pandemia, surgiu de um desejo muito grande que existe dentro de mim, que se resume em uma frase, surgiu para melhorar o meio em que nós estamos inseridos. Todo evento que eu ia apresentar da Sobral, a turma perguntava por que eu ia fazer aquele evento e eu dizia que era para melhorar o meio em que a gente está inserido, porque melhorando o meio a gente melhorava junto. Então surgiu por isso, né? Surgiu com um porquê. E surgiu no momento da pandemia porque a gente realmente acreditava que era um momento que precisava surgir, porque precisava ajudar as pessoas naquele momento. Hoje a gente ajuda muito mais do que naquele momento, porque naquele momento não tinham eventos, não tinha impressos, etc. Mas a gente surgiu e foi caminhando e a gente está aí com 3 anos e um pouquinho, com boas histórias, com bons relatos para contar. Às vezes eu vejo a equipe coletando alguns depoimentos de gente que faz parte do mercado e vejo gente que vem de outros mercados chegar aqui. Sei lá, 2 exemplos muito recentes. Renato Camargo chegou para presidir o marketing da Pague Menos e Cris chegou para presidir o marketing da Minalba. São 2 grandes executivos que vieram de fora de outras grandes marcas, não conheciam o mercado do Nordeste. E eles dão um depoimento de que o nosso meio foi fundamental para quando eles chegaram aqui, eles conseguirem entender como é que o mercado funcionava, do que o mercado era formado, o que o mercado valorizava, o que já acontecia nesse mercado. A rede de vocês. Então, né? Então eu acho que a partir do momento que uma pessoa diz que a gente está conseguindo ajudar ela nisso, a gente está cumprindo o nosso propósito principal, que ele é ancorado em cada uma das perninhas que a gente tem dentro do nosso meio. Pode vir, Duda. Obrigado. Deixa eu tirar uma dúvida com você. De fora, quem está vendo o nosso meio
por exemplo, eu sigo o Instagram... Aqui não tá quente não, viu? É porque eu vim de fora correndo. Mas vai ficar mais... Conforme o sol vai baixando, vai ficando melhor. Tem ar quando você tá lindo aqui, viu, aqui tá Mercadinho? frio, é porque eu vim correndo, bicho, porra. Não, mas é isso mesmo. Tem água pra você ir? Tem água, obrigado. Pronto. Uma dúvida que eu tenho. Você disse que, por exemplo, os executivos que chegaram de fora conseguiram, através do nosso meio, se conectar com o meio da comunicação, conseguiram entender tudo. Como que uma empresa pode colar com o nosso meio hoje? Como é que funciona a entrada? Eu tenho uma empresa e eu quero, de alguma forma, estar nessa rede de vocês, eu quero pertencer. Como é que funciona essas possibilidades de entrada para trabalhar com o nosso meio? Bom, eu vou pela parte orgânica, que eu não estou aqui para fazer merchan. Existe uma parte comercial, é claro, mas não é o intuito dessa nossa conversa. Eu costumo dizer para a turma que é um número da minha cabeça, mas é um número que eu percebo e que a gente monitora, que pelo menos 90% do que você vê dentro do nosso meio é conteúdo orgânico. Eu não sou jornalista, certo? Sou economista, sou vendedor, minha formação foi em cima de comercial, mas sempre que eu reúno com a turma de jornalismo, a única coisa que eu peço a eles é que a gente não deixe de colocar uma notícia se aquela notícia for importante para o mercado. Certo? Independente se está junto ou não está. Independente se está junto comercialmente ou não. Então, se a notícia vai fazer a diferença na vida do Léo, na vida de qualquer outra pessoa que faz parte do mercado, ela precisa sair dentro do nosso meio, independente dela ter acordo comercial ou não. Por isso que eu digo, e realmente é um número, eu chuto, mas é um número aproximado com isso, que pelo menos 90% que você vê lá é um conteúdo orgânico, não é um conteúdo que tem direcionamento comercial. As empresas podem colar no nosso meio, usando o termo que você me colocou na mesa, de infinitas formas possíveis, seja participando de um evento como convidado. Os nossos eventos você não paga, a gente só tem um evento que vende ingresso por ano, 2 na verdade, mas é o mesmo evento, que é o NM2B. Todos os outros não tem venda de ingresso, são eventos que a gente convida as pessoas que a gente enxerga que fazem sentido participar, para estarem ali sentados, e elas não pagam ingresso, nem sequer o almoço delas quando elas estão participando do almoço. Tudo isso é bancado pelo nosso meio e pelas marcas patrocinadoras, parceiras que acreditam no movimento do nosso meio. Entendi. Certo? Então, galera, só para falar para vocês que isso que vocês estão ouvindo vai acontecer. A gente está no meio do evento, tá? Vocês já viram, a gente já fez Fortal, então isso aqui tá lindo. O cara vai sair pegado daqui, não vai estar acelerando a moto. O cara tá acelerando a moto aqui. Alguém pode só dar um toque lá? Por favor, mas tipo, vai acontecer, fiquem tranquilos, é normal, faz parte do show. Vambora. Enfim, então é isso, cara. Assim, a gente já tem tantos e tantos depoimentos do nosso meio, assim, tinha gente que estava deslocada do mercado, precisava se recolocar e foi num evento do nosso meio, e naquele evento, especificamente, aconteceu a recolocação dela e ela entrou no mercado e hoje ela continua participando, representando uma marca. E, então, assim, existem N possibilidades que eu acho que eu poderia passar horas e horas aqui falando sobre formas que você pode. O que é que eu digo para as pessoas? Comece a acompanhar pelas redes sociais, pelo portal. Falar nisso, a gente está com um portal novinho, certo? Feito pela Tati, pelo Chateaubriand, já fazendo aqui um merchan do nosso parceiro, porque pode fazer. É um cara que fez um trabalho sensacional. O portal do nosso meio, quando surgiu, também era um portal excelente, feito pela Edes, pelo Kelsen, que é um grande parceiro nosso. Só que, como toda empresa, a gente foi criando vários puxadinhos, né? O portal estava montado, a gente precisava de uma coluna a mais e ia fazendo um puxadinho para aquela coluna. Precisava de colocar uma página a mais e ia fazendo um puxadinho para aquela página. Então a gente resolveu dar uma zerada e fazer um portal novo do zero. Esse portal ficou lindo, eu sou suspeito para falar, mas por favor depois deem uma olhada, claro. nossomeio.com.br. Então, se você acompanha o portal, lá no portal você tem todos os nossos movimentos, tem muito conteúdo. Eu sou muito apaixonado pela página do Nosso Meio no YouTube, porque lá tem desde a gravação e a cobertura das distribuições dos nossos impressos, das ações de distribuição, até entrevistas com esses profissionais que eu falei que chegaram no mercado, entrevista com profissionais que já estão no mercado. Sim. Então é importante as pessoas estarem acompanhando, certo? Seja pelo que for, certo? Vou falar aqui pelo lado de vendedor que eu sou. Se você assiste a entrevista do fulano lá dentro do Nosso Meio, que representa a marca XPTO, quando você vai visitar aquele cara, tentar fazer algum negócio com ele... Você já conhece. É natural, você conhece o jeito que o cara se porta, se fala, se comporta, o que é que ele gosta, o que é que ele não... Então, é um meio de ajuda também, enfim. Tem não, e eu posso fazer um depoimento sobre isso. Uma das coisas que mais me atrai no Nosso Meio, como um criador de conteúdo que sou, né? Afinal, tem meu podcast, a gente batalha esse podcast, vem crescendo com ele. Existe uma parte por detrás de todo o projeto, que é o comercial.
Então, quando você quer conhecer marcas, o que o nosso meio proporciona, e que eu acho um grande diferencial, exatamente o que você falou. Se eu vou lá e procuro as entrevistas, as pessoas com quem vocês conversaram, em algum momento eu vou achar algum executivo da área comercial, algum executivo ou presidente ou CEO, sei lá o que lá, e dali eu posso fazer o meu primeiro contato com aquela marca para o meu projeto. Sim. Para o meu negócio. E o intuito é esse. Entendeu? Então, eu acho isso um grande network. O que vocês fazem é um serviço às marcas. E isso vale a pena estar aqui nos Nordestinos, porque eu acho que realmente o comercial é o calcanhar de Aquiles de muitos projetos. Muitos projetos se encerram e finalizam porque não tem grana, não tem impulsionamento, não tem relação. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. A gente já tentou, viu? Ó, tô olhando pra câmera ali do celular, porque eu tô cobrando. A gente já chamou a galera do nosso meio pra conversar, mas eles se esquivaram, mas deu certo. Hoje não escapou, tá aqui. Não fala isso não, foi chamada a mim, eu tava viajando, pedi pra marcar na semana seguinte, acabou que não deu certo. Não, mas por favor, marca que eu quero ir lá, cara. Mas a gente vai marcar depois de ter uma prazer. conversa maior. Até porque a gente é um projeto daqui também que tá nessa busca de relação, né? A gente converge, ninguém concorre. Não, o que eu a acho, gente precisa desse espaço. o que eu acho conseguir explicar interessante de vocês é que não tem essa energia da concorrência, tem a energia da rede. Pode ser bom para você agora, mas amanhã essa rede permanece, vai ser bom para mim ali na frente. Então eu acho que o que o nosso meio representa para mim no meu olhar é isso aí, é uma rede de conexões. É o que eu costumo dizer, a gente é um meio. Para as marcas de fora, quando elas perguntam o que é o nosso meio, a gente costuma dizer que a gente conecta o Nordeste às marcas e as marcas ao Nordeste. É isso. Certo? E a gente tem boas marcas de fora que são parceiras do nosso meio, marcas nacionais. E assim, falou do comercial, só fazendo aqui um parênteses, por mais vendedor que eu seja, o nosso meio é um projeto que eu sou extremamente apaixonado. Quando você é muito apaixonado por uma coisa, às vezes você fica com o pé atrás para colocar o comercial à frente dos movimentos dela. Nosso meio vai ter comercial, que é a Camila Gifone, hoje nosso comercial, depois de um ano de fundado. E aí foi uma opção nossa, porque a gente deixou o projeto encorpado. Engrossou o pescoço. Engrossou o pescoço. Hoje a gente tem grandes parceiros. Precisa de comercial, cara. Não tem como você fazer um grande projeto sem ter um comercial, certo? Para você conseguir fazer grandes eventos, grandes movimentos, entregar grandes conteúdos. Semana passada eu estava em São Paulo fazendo reuniões com essas grandes marcas, algumas para a gente fechar contrato e outras para a gente renovar contrato. E além de visitas comerciais, e a gente falou aqui de conteúdo, e aí eu estou lembrando disso agora, eu queria lhe pedir para colocar na mesa. Eu também fiz 3 reuniões muito importantes de conteúdo, certo? Uma, reforço, Fundação Dom Cabral é um grande parceiro que a gente tem, fui mais para reforçar e para a gente tê-los ao nosso lado durante o ano 2024, nos munindo e nos alimentando de conteúdo. 2, Bain Company, é o maior escritório de consultoria que tem no mundo inteiro, com sede em Boston, tem aqui também no Brasil, já é um parceiro do nosso meio. E antes de falar o terceiro, a gente está buscando cada vez mais falar sobre negócios para a turma que anda do lado do nosso meio. E não só falar sobre gestão de pessoas para RH, gestão de marketing para profissionais de marketing. A gente está cada vez mais querendo falar sobre negócios para essa turma. Estamos conseguindo, eu acho que o caminho é esse. Um profissional de marketing, mais do que saber sobre marketing, ele precisa saber sobre logística, sobre custos, sobre ler uma DRE, enfim. Não é só o marketing. Não é, nem de longe, até porque o marketing impacta na empresa inteira. Então a gente foi atrás de Bain Company, conseguimos renovar a parceria com eles e tem uma parceria nova, que é uma parceria com o escritório de Cambridge no Brasil, para a gente falar. Se você pegar as empresas nordestinas aqui, se você olhar essas que estão aqui, eu acabei de passar ali por Naturágua, Natucoco e tantas outras. Naturágua faz parte da empresa familiar, a empresa familiar mais antiga do Brasil. Não sei se você sabia dessa informação. Não sabia. Hoje é o seu Everardo Teles que está à frente, Paulo Teles é o CEO, filho dele. Se eu não me engano, aí pode ser que eu esteja errando, mas acho que a 7ª geração é a empresa familiar mais antiga do Brasil e são cearenses. São ex-donos da Ipioca, venderam a Ipioca para a Diageo, mas tem várias outras marcas junto a eles ainda, inclusive aqui dentro do festival. Então, a ideia de trazer Cambridge para perto, Cambridge foi fundado pelo professor John Davis, que é o pai da empresa familiar, da gestão das empresas familiares. E no Nordeste tem muitas empresas familiares, para não dizer quase todas, que realmente são. Eu faço parte de empresa familiar, tenho o nosso meio que é a empresa familiar junto com o Tamires. Então é a gente conseguir trazer conteúdos sobre negócios focados em empresas familiares para o Nordeste. E aí quando eu falo Nordeste é porque o nosso meio, esse ano, 2023, principalmente 2024, deixou de ser Ceará. A gente está com um evento agora dia 21 de novembro no Piauí,
Em 2024, no calendário, que já está pronto, depois eu faço questão de lhe apresentá-lo pessoalmente. Ele está pronto de janeiro a dezembro. Eu tenho eventos em Pernambuco, Recife, tenho eventos na Bahia, Salvador, além do Ceará e também no Piauí de novo. Então a gente tem esse tripé que assim, isso é um grande feito para o nosso meio de Fundação Dom Cabral, Bain Company e Cambridge nos munindo de conteúdos, porque essa turma geralmente cria conteúdo que a gente vai sair trabalhando durante o ano. Então essa turma vai estar do lado, alguns já estão e outros vão estar ao lado do nosso meio durante 2024, nos munindo dos melhores conteúdos que tem para a gente entregar para esses executivos, para essas marcas que caminham ao lado do nosso meio e vão caminhar em 2024. Isso, na verdade, responde até a pergunta que eu te fazer da expansão do nosso meio, né? Então, realmente, o nosso meio vai ficar maior, né? Vai ficar Não maior. é o nosso meio só Ceará, é nosso meio Nordeste, maior, depois Brasil, né? Vai ficar maior porque, inclusive, tem evento em São Paulo no próximo ano, no calendário de 2024, 2 eventos em São Paulo. Mas o que eu costumo dizer é que eu não quero chegar em São Paulo e falar sobre o mercado de São Paulo para o mercado de São Paulo. Não, Pra você ter noção, esses eventos que a gente tem em São Paulo são eventos que a gente vai levar cases de sucesso daqui, para sentar a turma de lá para escutar, fazer um caminho inverso. Geralmente a gente vai escutar cases de lá. A gente vai levar dados daqui, e aí tem a Canta, que é uma grande parceira do nosso meio também, há muitos anos, não, que só tem 3 anos, né? Desde o começo, vamos dizer assim, né? Modo de falar, porque realmente parece uma eternidade, mas desde que a gente fundou o nosso meio. E a Canta está preparando uma pesquisa extremamente interessante e importante para a gente apresentar nesse mercado de São Paulo sobre o comportamento do consumidor do Nordeste. E essas marcas precisam conversar cada vez mais com a gente, precisam saber conversar. Verdade. A gente vê tantas e tantas aberrações que acontecem, às vezes, na comunicação dessa turma que não conhece o Nordeste e que quer conversar com o Nordeste, conversa de forma errada, né? Enfim, então a ideia é que o nosso meio ganhe o Nordeste, através de comunicar sobre o Nordeste para o Nordeste, de realizar movimentos no Nordeste, e que quando a gente for realizar movimentos em São Paulo, como a gente realizou, no começo do ano, em abril, a gente participou do Gramado Summit, certo? Um evento gigantesco em Gramado, muito bacana, estivemos com um stand lá. Muita gente não entendia, mas a grande verdade era que a gente estava levando um pouco do Nordeste para lá e trazendo o que estava acontecendo lá no Gramado Summit, que tinham palestras magníficas de Washington Oliveira e tantos outros nomes, trazendo esse conteúdo para o mercado daqui, para quem não pôde acompanhar lá de perto. Enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está encaminhando. Gente, é aquilo, as entrevistas aqui... Eu falo pra caramba, né, bicho? Nada, elas são rápidas, a gente tem meia hora, 25 minutos por entrevista, mas é o seguinte, de tudo que vocês publicam lá no nosso meio, de todo mundo que vocês conhecem, qual foi a história, ou a notícia, ou a campanha, ou seja o que for, o meio de comunicação que mais te impactou recentemente? Que você olhou e falou, porra, o que essa galera fez é... Cara, você tá falando de recentemente, então assim, para eu falar de uma campanha, tem muita coisa lá, tá? Como você usou esse termo recentemente, eu vou pegar uma conversa que eu tive na semana passada, lá na Samsung Ads, que é uma parceira do nosso meio para 2024. É um braço da Samsung de publicidade. Massa. Certo? É um negócio sensacional. E aí, para não errar os dados, eu vou recorrer aqui às minhas anotações. Existe hoje uma guerra, certo? Pelos bilhões, como a turma fala, de publicidade que estão girando em torno, realmente são bilhões, das publicidades na TV conectada. E eu estive lá conversando com Cláudia, que é o marketing, e Écio, que é o CEO, e eles me explicando, e cara, é um negócio totalmente inovador, sensacional a forma que esses caras estão propondo, na verdade não estão propondo, eles já estão fazendo há 2 anos publicidade de uma forma nova junto ao mercado. E eu estou falando de Samsung Ads, mas leia-se todas as TVs conectadas que têm um bom trabalho, TVs que estão ligadas na internet. E aí, a gente está falando de serviços de streaming, certo? Que essa turma tem próprios. A Samsung Ads tem a Samsung TV Plus, que tem vários canais. E essa turma está vendendo comunicação na tela inicial da televisão, certo? Você tem uma TV Samsung conectada, eles vendem a publicidade que vai aparecer para aquele público segmentado, seja você ou eu ou outro público diferente, que vai aparecer na tela inicial dele quando ele liga a TV, certo? Que vai aparecer em alguns intervalos, e essa turma tem assim, em termos de número, a gente está falando 60% dos domicílios do Brasil tem TV conectada, é um número absurdo, a gente não faz ideia, né? Só de Samsung, é um dado de Samsung porque eu conversei com eles, são 15 milhões de TVs Samsungs conectadas. E essa turma, por a TV estar conectada, ela consegue saber
dados incríveis. Por exemplo, se você desligou a TV, vamos lá, você está assistindo lá o Fantástico. Certo? Na hora do intervalo você desligou a TV, daqui a 5 minutos ligou de novo porque você não queria ver propaganda, foi mexer no celular. Certo? Ou mudou. Esses caras conseguem saber isso. Então até a forma de você metrificar a audiência numa TV, né? Seja a hora que você está lá no Ratinho, no SBT, ou que você está no Jornal Nacional, na Globo, esses caras vão mudar a forma de metrificar isso. Então, em termos de coisa incrível, de coisa inovadora, eu diria isso. E eu perguntei a eles, porque só tem 2 anos, eu perguntei a eles o que eles já tinham feito de trabalho. E eles me colocaram que já fizeram mais de 1.000 campanhas com 250 marcas durante esses 2 anos. Então, é uma coisa que já está acontecendo. Que já rola, né? Já rola. Segundo o Écio, nos Estados Unidos existe uma divisão de investimento hoje, 40% TV conectada e 60% TV linear. Ou seja, os caras já comeram quase a metade da fatia de investimento da TV linear. Então, você me perguntou um movimento, uma campanha, eu me ative a um movimento recente. Eu acho que é uma coisa que as marcas precisam estar ligadas e atentas, porque se a marca hoje em dia de repente não tá ficando vinculada só às publicidades mais tradicionais. E eu digo isso com a dor no coração, porque eu sou de uma das publicidades mais tradicionais que existe, indústria gráfica. Mas a gente precisa colocar o pé no chão e precisa juntar com essa turma para saber tirar o melhor proveito disso. Certo? As marcas que não estão anunciando na TV conectada, de repente estão deixando de conversar com o Léo em algum momento, que é um momento importante de decisão da vida do Léo, e elas deveriam estar conversando com você naquele momento. Perfeito. Uma ótima posição. Eu não sabia, inclusive, disso. Desse também momento. não, soube semana passada. Então não tô tão atrasado assim, né? Já. Gente, seguinte. Infelizmente, na verdade, eu vou ter que levar o Fernando de novo lá nos Nordestinos pelo Mundo. Aqui a gente tem o nosso roteirinho pra galera entrar aqui. São 21 entrevistas em 3 dias, é coisa pra caramba que a gente vai fazer aqui. Mas, bicho, queria agradecer demais por você ter trocado essa ideia rápida comigo. Nada. Você abriu aqui o Festival Costume Saudável nos Nordestinos pelo mundo. Feliz e honrado, muito bom. E é um prazer, a gente ainda vai se conectar mais, os nordestinos, com o nosso meio. A gente saiu lá ontem, viu? Então, assim, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela troca de ideia de vocês. Galera, Mercadinho São Luís, Festival Costume Saudável. Essa é só a primeira. Você quer mandar um recado? Quero deixar um recado final para a turma, em cima de uma... Eu gosto de... Pode ser aqui, ó, tua câmera aqui. Pode ser, sempre que eu vou conversar com alguém, eu gosto de falar sobre as coisas que eu vi nos últimos dias. Tanto que falei aqui com você agora sobre os dados da Samsung Ads. Eu acho que, enfim, os dados são dinâmicos, o mercado também. E eu gosto sempre de conversando sobre o que eu vi. Também na semana passada eu assisti uma entrevista de um cara que chama Fábio Barbosa. Ele hoje está como CEO da Natura, mas ele já foi Banco Real, acho que Bradesco, Nestlé e tantas outras marcas. E ele disse várias coisas, mas uma principal que me chamou muita atenção, que ele diz que o nosso maior desafio é que a gente tem que fazer dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, né? E ele começou com isso, muitas vezes você não entende muito bem, mas à medida que ele foi discorrendo a conversa dele, você consegue entender, e aí fica a dica para vocês escutarem, né? Coloquem, enfim, a última entrevista do Fábio Barbosa, mas é muito forte isso que ele diz, que a gente precisa ir aqui, o Costume Saudável vai falar muito sobre isso, sobre a gente fazer a coisa dar certo, fazendo a coisa certa e do jeito certo. Eu acho que é assim que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa ter cuidado, né? E ele embasou isso em cima de outra colocação que ele fez, que ao mesmo tempo que nos preocupa, nos dá um norte de como a gente deve tocar o nosso atual. Ele falou que hoje a gente está sendo julgado pelas coisas que a gente fez 5 ou 10 anos atrás por pessoas e pelos costumes de hoje. Então o que a gente está fazendo hoje, a gente precisa ver com quem que a gente vai estar lidando daqui a esses 5 ou 10 anos e ter esse cuidado de conseguir enxergar e prever e fazer essa coisa certa, do jeito certo, como ele fala, embasado nisso. Enfim, eu acho que... Uma ótima colocação. Um ótimo desfecho, né? Parece um pouco poético, mas é bacana, né? Obrigado. Você é massa demais. Muito Valeu, obrigado. Cara. Parabéns Obrigado. pelo trabalho de vocês. Realmente, o crescimento é exponencial. Eu acompanho. Galera, essa foi só a primeira. Continuem aí. De meia e meia hora, entrevista ao vivo aqui pra vocês, tá certo? Os Nordestinos pelo Mundo, no Festival Costume Saudável, edição 10. 10 anos de Festival Costume Saudável. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.